Candidato, vamos começar então. Vamos lá. Suas propostas para o esporte, para o estado do Rio de Janeiro. Por que você quer ser governador do estado do Rio e suas propostas para o esporte? Bom, primeiro, eu primeiro quero aproveitar a oportunidade para responder essa pergunta de uma maneira bem genérica, né? O objetivo prioritário da nossa candidatura, e eu primeiro quero deixar, não é uma candidatura só do PSTU, eu sou candidato do PSTU e do Polo Socialista e Revolucionário, que são várias organizações políticas que compõem esse Polo Socialista e Revolucionário, algumas inclusive correntes internas do PSOL, como a CST, da qual é a nossa candidata a senadora, que é a companheira Bárbara, né, Bárbara Senedino, ela é da CST, que tem uma corrente interna do PSOL. Nós temos o MRT, a Política Revolucionária, Emancipação Socialista, que, por sinal, é dirigido por um grande flamenguista, que é o Alex. Alex, se estiver me vendo aí, abraço. Né? A gente escreveu um livro sobre o Almir, o pernambuquinho, que é um dos ídolos do Flamengo. Ele tem um livro escrito, ele é historiador. Né? Então, a Iniciativa Socialista, a Emancipação Socialista, Iniciativa Socialista, uma galera ligada à Plataforma Contra Poder, que agora recentemente, né, encabeçou um processo de desfiliação em massa do PSOL pelo descontentamento, não lançamento do PSOL de candidaturas à presidência e aqui a governo do estado do Rio de Janeiro, e que está encabeçado aqui no Rio de Janeiro pela companheira Marinalva, da UFRJ, e pelo companheiro Trog, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, são dois professores. Então, a nossa candidatura é muito mais ampla do que o próprio PSTU. O grande objetivo da nossa candidatura, e tem a ver com a pergunta, né, que você me fez, primeiramente, né, a prioridade é derrotar a extrema-direita, né, bolsonarista, que aqui no Rio de Janeiro é representada por Cláudio Castro, mas também combater as ilusões que são disseminadas pela Frente Ampla, representada aqui no Rio por Marcelo Freixo e César Maia, né? Que colocam a ilusão de que através das eleições, sem mudar esse sistema, sem romper com esse sistema, pode modificar a vida dos trabalhadores dos setores explorados e oprimidos de uma maneira geral. Isso é uma mentira, isso não vai acontecer. E nós temos uma candidatura que estamos aí para não só para denunciar, né, essas coisas, mas se colocar enquanto uma alternativa de independência política, de independência de classe e de ruptura com o sistema capitalista e pavimentação de uma sociedade socialista. Inclusive é legal falar disso, do socialismo, porque, estou falando aqui para rubro-negros, a sua grande maioria, um dos grandes ídolos de vocês, que é o Petkovic, tem pelo menos umas 3 entrevistas dele no YouTube, onde ele fala do socialismo, né? Uma na Ana Maria Braga, outra no Sport TV, não me lembro exatamente agora qual foi o programa do Sport TV, e um terceiro também no Sport TV, mas num outro programa. E ele fala exatamente da prática de esportes no socialismo, como que era diferente. Como que o esporte era uma coisa democrática que todos praticavam e que ele teve possibilidade, inclusive, de crescer enquanto jogador de futebol, jogando, né, praticando esporte, porque tinha tempo para o lazer, porque tinha pleno emprego, porque tinha saúde, porque tinha educação e tinha pleno emprego, tá certo? Então, minha visão, inclusive, sobre as propostas do esporte, aí já entrando na segunda pergunta, passa muito por isso, né? E eu recomendo a vocês, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, assistam Petkovic, Socialismo, vocês vão ver o que eu quero falar. Então, questões, por exemplo, que eu sei que estão na pauta, né, de vocês. Maracanã. Eu sou a favor da reestatização do Maracanã. Eu acho que o Maracanã tem que ser estatizado. Eu sou a favor No caso, até para o pessoal entender, reestatização, no caso, seria voltar para o Estado. Para o Estado, exatamente. Porque hoje foi feita uma licitação, é uma concessão. Né? Sim. E voltar para o Estado, ser gerido pelo Estado. Dá para o pessoal entender. Túlio até tem uma questão sobre a Suderj também. Sim, a gente vai falar de Suderj também. Mas é importante, eu acho que a gente pode falar no geral, depois a gente vai esmiuçando. Isso, depois a gente vai esmiuçando. Bem claro. Mas então eu acho que o Maracanã, por exemplo, ele deve ser estatal. O Maracanã é um patrimônio do futebol do Rio de Janeiro, de todas as torcidas, e não, né, ficar ligado a essa ou aquela torcida. O Maracanã foi o templo de Garrincha. Sim. Entendeu? Então, não tem sentido o Maracanã hoje estar sendo ocupado um mando de campo só pelo Fluminense e o Flamengo, por conta da concessão que foi feita. O Vasco agora, para mandar um jogo lá, foi uma confusão do caramba, com medidas judiciais, e aconteceu de tudo. Acho que o Maracanã é um patrimônio do futebol brasileiro e do povo do estado do Rio de Janeiro em particular. Então, defendo a volta dele para as mãos do Estado, que todos os times possam mandar jogos no Maracanã com preços acessíveis, né?
acabar com essa elitização do futebol. Então, retornar aquilo que eu falei aqui romanticamente da geral, né? Nós vermos formas de que o futebol possa ser acessado por todos e não apenas por uma elite que possa pagar. Porque cada vez mais o futebol é uma mercadoria e uma mercadoria cara. Essa é a questão, uma mercadoria cara. Então nós temos que... futebol não pode ser mercadoria, esporte de maneira geral não pode ser mercadoria. Então, comecei pelo Maracanã porque tem a ver aqui com a questão mais, né, específica do futebol. Mas isso diz respeito ao conjunto, né, de como que eu vejo. O Estado tem que estimular a prática de esportes e que ela seja uma coisa democrática. Hoje, por exemplo, dependendo da modalidade, se a pessoa não tiver um patrocinador, ela não tem condições de praticar esporte. Ela não tem as mínimas condições. Então, o Estado tem que construir estádios, né, nos bairros, nas comunidades e contratar, né, através de concurso público, equipes, né, multidisciplinar, com preparadores físicos, com um conjunto de profissionais que se fizer necessário, mas para estimular a prática do esporte, para que o esporte seja uma coisa que todos possam fazer. E, inclusive, a partir daí... Rapidamente, só um comentário. Ali no complexo do Maracanã é muito triste ver o que virou o Célio de Barros, né? O estádio de atletismo, as pessoas treinavam, diversos atletas surgiram ali. E também o Parque Maria Lenk, o Parque Aquático também. O Júlio Delamare, perdão, abandonado também. Não, um absurdo total. Uma vergonha. Então, acho que isso, por exemplo, quando eu falo a volta do Maracanã para o Estado, inclusive a revitalização dessas questões aí que você colocou, tanto do parque de atletismo quanto do parque aquático, Célio de Barros, os dois, entendeu? Então, mas acho que mais, quer dizer, que o Estado tem que construir equipamentos, entendeu? Além de, por exemplo, aí fazendo o link lá com a entrevista do Petkovic e o socialismo, você tem que ter uma educação, né, pública, gratuita, de qualidade, com horário integral, né, desde a creche, passando pelo ensino fundamental, para que as pessoas possam, inclusive, ter tempo, tá certo? E dentro das escolas, nós temos que também criar, além de bibliotecas, teatro, onde tiver espaço físico para isso, mas quadras poliesportivas, nós temos que estimular a participação das crianças na questão criativa, artística, cultural e esportiva. Porque um montão de gente aí tem muitos talentos que estão aí e estão embotados, não estão estimulados. Então, além do que, né, você tendo... precisa de tempo também. O esporte também se elitiza nisso. O trabalhador hoje, então, a preocupação dele é tanta com a questão da sobrevivência, quer ele esteja trabalhando com carteira assinada, que é uma minoria, quer a maioria que está na informalidade, né, do chamado empreendedorismo, entre aspas, mas que na verdade é apenas o cara ser escravo de si próprio, né, porque ele tem que quase que vender o almoço para comer a janta e por aí vai, ele não tem tempo. Então, por exemplo, eu defendo, além dessa questão de ter um plano de obras públicas, né, para que a gente possa ter uma política que gere emprego e renda aqui no Estado, que haja também uma diminuição da jornada de trabalho, para que haja lazer. A concepção de um dia de 24 horas, em tese, deveria ser 8 horas para você trabalhar, 8 horas para você descansar e 8 horas para você poder curtir a vida. Você está entendendo? Então, essa deveria ser 3 vezes 8, 24, pronto, está bem distribuído. Você produz, você descansa e você faz outras coisas que não são. Então, significa um passeio com a família, a prática do esporte, porque a prática do esporte está ligada também à questão da saúde. Não é só a questão além das possibilidades que tem, né, de oferecer uma alternativa de vida para muita gente, né, que principalmente para as pessoas de mais baixa renda, muitas vezes tem a saída delas, às vezes é no esporte, às vezes é na música, mas o esporte né, futebol e tal, ainda que é importante também fazer essa pontuação, né? A esmagadora maioria dos jogadores de futebol não estão aí, né, na faixa aí que estão os jogadores da Série A, da Série B, até e C e D, essa é que é a verdade, a esmagadora maioria ganha um salário mínimo aqui no nosso país, mas tem muita gente que tem essa possibilidade de ter a perspectiva de mudança de vida a partir daí, né? Então, tem que ter tempo para o lazer também,
tem que ter tempo para a prática do esporte. Até porque essas 24 horas não fecham, né, candidato? O sujeito fica 3 horas no transporte, 3, 4 horas no transporte para o trabalho, enfim. A luta do trabalhador é braba. Exatamente. Então, as coisas estão ligadas. Então, você tem que propiciar, por exemplo, tem que ter um transporte público decente, de qualidade, né, para que possa ele se locomover, né? Há tempo, por exemplo, de poder ter uma participação ativa ou na criação dos filhos, ou na prática de esportes, ou para poder ir para uma biblioteca, fazer uma leitura, ir para um parque passear. As pessoas têm que ter tempo para isso. E não tem, que é isso que você acabou de falar. Nesse sistema que nós vivemos, não tem, né? Então, nós temos uma concepção de sociedade, e por isso nós defendemos essa questão da ruptura com o capitalismo, e dizemos que as nossas propostas são de pavimentação da construção de uma sociedade socialista, onde essas coisas são possíveis. É ver um outro mundo diferente desse que nós vivemos. E isso tudo passa por essa questão da democratização. Então, por exemplo, uma outra coisa, estimular o esporte, o futebol de várzea. Acho que o Estado tem que, aonde tiver essas... que ainda tem, é raro, mas ainda você ainda tem o futebol de várzea por aí. Não é todo mundo que tem, por exemplo, condições de a família ter condições de colocar um filho, por exemplo, para participar das divisões de base dos grandes times. Isso requer um esforço da família muito grande. E uma série desses garotos, ultra talentosos, quando chegam a determinada idade, tem que trabalhar para ajudar a família, não está podendo fazer. Então, essa coisa de estimular também o futebol de várzea e principalmente essa democratização, né, através da construção de equipamentos, resgatar esses legados aí que foram completamente abandonados, né, que é uma vergonha das Olimpíadas, mas que você tem, inclusive na própria Zona Oeste, né, fora aquela coisa toda ali onde é que era o Vila Olímpico, o Parque Olímpico, você tem outras coisas que foram abandonadas e Deodoro, exatamente, era onde é que eu estava pensando. Então, é por aí que a gente, assim, de uma maneira geral, para dar um pontapé inicial, é por aí. Então, deixa eu pegar esse café aqui antes que esfrie. E a produção, o Anderson foi super gentil, porque o nosso copo veio com o escudo do Mengão, né? Aqui você vai ver que a gente vai tomar o café de forma mais feliz e alegre que o Ciro, né? O Ciro, que ontem perdeu por 1-0 pra você ver como é que nós somos bons rubro-negros. Eu não vim com a camisa do Botafogo. Viu que eu falei estádio Newton Santos, em respeito ao seu, mas é Engenhão. Eu não vim com a camisa do Botafogo para não parecer provocação com a nação, mas eu não deixei de trazê-la não, tá aqui, ó. Aí, ó. A gente não arrega não, entendeu? Não vou falar que o senhor está perdendo votos nesse momento, porque o público do Coluna é muito inteligente. Como é que nós somos rubro-negros generosos. O copo do Ciro não vem nem com o emblema a galera aqui é muito legal. Não, e engraçado, né? Por exemplo, na minha família é grande, eu sou do interior de Minas. Cara, mas qual a cidade? Eu tô com 67. Não, a cidade. A cidade, Manhumirim. Sou de Manhumirim. Manhumirim. Mas eu tô falando mais... a minha família paterna, ela foi lá de Manhumirim, onde que eu nasci, mas a minha família materna, que eu tenho laços até hoje, lá em Minas, e a Espera Feliz, que é uma cidade perto de Manhumirim, do ladinho lá. Mas é engraçado que na minha família, meu avô era fluminense, era tricolor. Tá? Minha mãe era vascaína e meu pai botafoguense. Que uma mistura. Tinha o único time que não tinha entrada lá na família era o Flamengo. Eu fico impressionado com isso. Eu falei, como é que pode isso? Mas a família, todo mundo lá era o pessoal, como vocês costumam brincar, os antes, né? Era uma família de antes, entendeu? Uma família de antes. Mas é interessante isso, né? Porque minha mãe queria me disputar com meu pai. E meu pai torcendo pelo Botafogo de Garrincha, Didi, Newton Santos, Zagallo, aí era fácil. Não deu, né? Era igual o Flamengo de hoje, né? Pô, tá vendo? Ou nos anos 80, né? Nos anos 80 também a galera foi bem privilegiada. Bom, foi um timaço também. Ainda que ali nos anos 80 vocês não podem... Não, era mais difícil. Eu não vou falar para não perder votos, entendeu? Vocês não conseguiram. Para os dois craques dos jogos, que é o campeonato de 80 e a eliminação da Libertadores de 81, não foi o Zico o grande craque, foi o José.
O José Assis Aragão nunca expulsou 3 do Atlético e o José Roberto Reit no outro que expulsou 5. O senhor está incorporando como é que se fala, a narrativa dos interestaduais. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Pior que eu vivi isso. Então, sendo mineiro, então eu vivi. E eu era Atlético lá em Minas. Pô, Reinaldo. Pô, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro. Nossa, não, mas dizem que o time bom de Minas é o tal de América Mineiro. Que os outros dois lá, que o de azul e o preto e branco, não é muito bom. Mas o América sempre foi um time de tradição. E agora, hoje, está um time bem arrumadinho. Bem arrumadinho. Tá, campeão, né? Não, o América era, mas já na década de 60, 70, o Cruzeiro e o Atlético. Cruzeiro, então, com Tostão, Palhinha, Evaldo. Nossa, teve times maravilhosos também. Maravilhosos. Cada time brasileiro aqui, naquela época, já tiveram grandes escreves. Nos anos 80 era muito mais complicado. Você tinha, o Flamengo tinha grande time, Vasco tinha, Botafogo, Fluminense, Atlético com o próprio time Reinaldo e o time a também. Academia do Palmeiras, que era uma coisa maravilhosa. O Inter do Falcão um pouco antes. Hoje em dia a disparidade é muito grande, né? Hoje em dia você pega Flamengo, Palmeiras, né? O Atlético, pode botar o Atlético, né? Agora também. E os outros times, infelizmente, né? Porque a gente até chegou a falar isso aqui quando o show veio no podcast, às vezes da falta que faz, porque acaba ficando sempre os mesmos times brigando ali. É pela questão da rivalidade também, né?